Já estamos nos aproximando da parte final do curso de fenômenos de transporte relativo à transferência de calor e de massa, e vocês devem ter observado que a parte de transferência de massa não foi tratada com muita ênfase, e este capítulo vai procurar então introduzir alguns conceitos fundamentais sobre transferência de massa e mostrar que há uma grande analogia entre as transferências de calor e massa. E isso seria uma justificativa para não termos nos dedicado ou termos envolvido muito tempo com o estudo desta área, uma vez que boa parte do que foi comentado sobre transferência de calor pode ser utilizado através de analogias adequadas para a parte de transferência de massa. Então, neste capítulo final, os objetivos são exatamente os de apresentar e discutir essas analogias, de apresentar as equações de conservação sem e com movimento macroscópico, tanto para a parte de transferência de calor quanto de massa, procurando demonstrar que essas equações são bastante semelhantes, relembrar a equação de Fourier e ver a sua analogia com a lei de Fick, que representa o fluxo de calor em função do gradiente de concentração, e finalmente apresentar os números adimensionais que aparecem nas partes de transferência de massa e mostrar os seus análogos na parte de transferência de calor. Na parte inicial do curso, nós comentamos bastante sobre a parte de difusão de calor ou condução e vamos agora mostrar a grande analogia que tem entre a difusão de calor ou condução e a difusão de massa. As equações de conservação para transferência de calor apenas por condução, já nossas velhas conhecidas, estão reproduzidas aqui. A versão de cima e a de baixo são versões análogas, simplesmente o que foi feito foi passar essa parcela de ρ vezes calor específico, dividindo aqui do lado direito da equação e lembrando que esse parâmetro K sobre ρCp é a difusividade térmica. Então, aqui temos o termo relativo à variação da temperatura com o tempo, a difusividade térmica, os gradientes de temperatura ao longo das três direções ortogonais e um termo de geração, que pode ser decorrente, por exemplo, de geração de calor pela passagem de corrente elétrica por efeito de Joule, a ocorrência de uma reação química. Esta versão que está apresentada aqui seria para um domínio com condutividade térmica constante e com produto de densidade e calor específico constantes também. Aqui embaixo é apresentada uma equação análoga para transferência de massa apenas por difusão. Se nós fizermos um paralelo entre essas equações, nós vamos constatar que elas são absolutamente semelhantes. Temos a parcela de variação de concentração com o tempo, que vem do termo de acúmulo, e a difusividade de massa, teria o análogo da difusividade térmica, e os gradientes de concentração ao longo das três direções ortogonais, e aqui um termo de geração. Neste caso aqui está sendo contemplada a transferência de uma espécie química que foi designada aqui pela letra A. Nós temos a taxa de geração dessa espécie química, por exemplo, devido à ocorrência de uma reação. Então, nós observamos que há uma grande analogia entre essas duas equações de conservação e, logicamente, se a equação diferencial que representa o processo de transferência de calor ou de transferência de massa são análogas, logicamente a abordagem matemática para resolver essas equações pode ser a mesma, o que significa dizer que todos os métodos que utilizamos para tratamento e solução dessas equações de conservação de energia para determinar perfis de temperatura nas diferentes condições, as mesmas técnicas e as mesmas soluções matemáticas podem ser transformadas em soluções para determinação de perfis de concentração, desde que façamos os ajustes adequados, né? Substituir temperatura por concentração, difusividade térmica pela difusividade de massa, e isso é possível, então, fazer então, essa transposição das soluções de transferência de calor para transferência de massa. Esse slide aqui confirma o que foi mencionado anteriormente, né? As soluções que obtivemos das equações de conservação de transferência de calor
são análogas às de soluções para transferência de massa. Inclusive aquelas séries que utilizamos para a solução das equações em regime transiente, aquela forma, a abordagem do sólido semi-infinito, todas elas podem ser adequadamente transformadas nas soluções de conservação de massa para as equações diferenciais que regem esse fenômeno. A mesma analogia que vimos de transferência de calor por difusão com a difusão de massa pode ser feita para a parte de convecção, tanto para transferência de calor quanto para transferência de massa. No próximo slide nós vamos apresentar as equações de conservação, incluindo os termos de convecção, e mais uma vez vocês constatarão ou observarão a grande semelhança entre essas equações. As duas primeiras equações aqui desse slide são as equações de conservação de energia, que são associadas ao fenômeno, à parte de transferência de calor, agora incluindo as parcelas de transporte por convecção, onde temos aqui as velocidades nas direções x, y e z. É óbvio que aqui estamos apresentando a versão em coordenadas cartesianas, mas logicamente poderíamos ter apresentado as versões para coordenadas cilíndricas e esféricas, e a analogia seria absolutamente semelhante. Então temos a versão agora dividindo toda a equação por ρCp, né? Então temos uma versão da equação de conservação com o termo associado à parcela de acúmulo, transporte convectivo, transporte difusivo e o termo de geração. E a equação análoga para transferência de massa, incluindo agora os termos de convecção. Mais uma vez, a analogia é direta, né? Bastando fazer algumas substituições. Uma delas é substituir a difusividade térmica pela difusividade de massa. E mais uma vez, todos os conceitos que vimos para transferência de calor por convecção podem ser transformados em conceitos análogos para a parte de transferência de massa, incluindo a conceituação de um coeficiente de transferência de massa análogo ao coeficiente de transferência de calor por convecção. No caso de transferência de calor por convecção, um dos pontos importantes é determinarmos o fluxo de massa por convecção. Este fluxo costuma ser ou pode ser avaliado, aqui ele é designado pela letra J. Estamos calculando então o fluxo de massa de uma espécie química A. Ele pode ser obtido pelo produto de um coeficiente de transferência de massa pela diferença de uma concentração. Esse valor aqui seria a concentração da espécie A na superfície de um sólido, e este valor, a concentração da espécie A num ponto afastado dessa superfície, na realidade fora da camada limite de transferência de massa. Vocês veem que é uma equação que foi proposta também, e é uma equação absolutamente semelhante àquela que usamos para determinar fluxo de calor por convecção. Então, a unidade do fluxo de massa é quilograma metro quadrado por segundo, no Sistema Internacional de Unidades. O coeficiente de transferência de massa tem a unidade de metro por segundo, e a diferença de concentração da espécie A expressa em termos de quilogramas por metro cúbico. Esse coeficiente de transferência de calor e de transferência de massa podem ser e são normalmente determinados através de correlações empíricas. O interessante relativo à parte das correlações empíricas é que as correlações que vimos para a transferência de calor, elas podem ser usadas para a transferência de massa, fazendo a substituição adequada dos números adimensionais. Para a transferência de massa, o número de Sherwood substitui o número de Nusselt. Ele vai ter o coeficiente de transferência de massa presente aqui, uma característica geométrica. O D aqui representa a difusividade de massa de uma determinada espécie. O número de Reynolds continua aparecendo, tanto em convecção forçada para calor, quanto convecção forçada para transferência de massa. O número de Prandtl, que aparece em transferência de massa, ele é substituído pelo número de Schmidt, que é a viscosidade cinemática dividido pela difusividade de massa. E as correlações que vimos anteriormente para convecção forçada, transferência de calor, que forneciam o número de Nusselt em função do Reynolds e de Prandtl, elas podem ser
aproveitadas e utilizadas agora expressando o número de Sherwood em função do Reynolds e em função do número de Schmidt. Como as equações de conservação são as mesmas, as correlações que vimos para o número de Nusselt em função do Reynolds e Prandtl são as mesmas para a transferência de massa, fazendo a transposição. Nusselt sendo substituído por Sherwood e o número de Prandtl sendo substituído pelo número de Schmidt. Essa mesma transposição que comentamos para a convecção forçada pode ser feita para a convecção natural. Da convecção natural, a parte de transferência de calor, nós vimos que o número de Nusselt era expresso em função do número de Grashof, ou do número de Rayleigh, e do número de Prandtl. O número de Grashof era expresso em função de uma diferença de temperatura, um parâmetro geométrico, aceleração da gravidade, o coeficiente de expansão volumétrica e a viscosidade cinemática, onde o beta, neste caso, é definido por essa relação, 1 sobre ρ, dρ dt, que é a variação da densidade com a temperatura para uma pressão constante. As correlações que vimos anteriormente, expressas para a transferência de calor, elas podem ser transplantadas para a transferência de massa. Mais uma vez, o número de Nusselt é substituído pelo número de Sherwood, o número de Prandtl substituído pelo número de Schmidt, e há uma definição análoga para o número de Grashof, só que agora, ao invés de diferença de temperatura, aparece uma diferença de concentração, e o coeficiente de expansão volumétrica ele agora é definido em função de uma variação da concentração, da densidade com a concentração. É importante salientar que, por definição desse número de Grashof, esse valor de beta, se caso ele seja um valor negativo, o que vamos tomar é o valor absoluto dele para cômputo do número de Grashof. Então, as correlações que foram usadas anteriormente para convecção natural, escoamento em torno de placas, escoamento em torno de cilindros e de esferas, elas também podem ser aplicadas para transferência de massa por convecção natural. Eu espero que este vídeo aqui e a série de vídeos que apresentamos ao longo desse curso tenham sido úteis. Eu também espero que vocês teçam comentários e elaborem críticas a estes vídeos para que possamos desenvolver versões mais novas e com sugestões que vocês venham apresentar. Muito obrigado, um abraço a todos.